Bora, gente! Bora para mais um podcast do esporte. O podcast hoje para a gente falar de Copa do Brasil, né? Final de Copa do Brasil, o primeiro jogo da grande final, Corinthians e Flamengo. O jogo terminou 0-0, né? Um resultado. Cara, se a gente pensar na expectativa que a gente tinha em torno do jogo, um resultado até um pouco decepcionante, né? Pela expectativa que foi se criando, né? As duas equipes vindo de vitória na rodada do final de semana, obviamente jogando com uma equipe bastante reserva, mas havia uma expectativa gigante, né? Torcida das massas, recorde de público na arena do Corinthians, na Neoquímica Arena, e a expectativa de pelo menos alguns gols, né? Até que fosse um empate de 1-1, de 2-2, existia assim essa, pelo menos digo por mim, né? Pessoalmente eu tinha expectativa de que seria um jogo recheado de gols, né? Pelo momento que vi as duas equipes, e foi um jogo que o Corinthians, eu acho que ele, dentro da sua proposta, né, de respeitar o Flamengo, né, de respeitar o poderio ofensivo, a qualidade do elenco rubro-negro, ele se saiu muito bem, né, se portou muito bem dentro de campo. Eu acho que a melhor oportunidade, talvez, de marcar um gol tenha sido do Flamengo, né, assim, talvez a oportunidade mais clara, né, tenha sido uma oportunidade do Flamengo, que o Cássio foi muito bem. E aí é uma coisa que todo mundo falou, e aqui no podcast a gente também falou, cara, a participação, a presença do Cássio nesse jogo, ela seria muito importante, porque é um goleiro que cresce em momentos difíceis, né? É um goleiro que cresce em decisões. E ele, mais uma vez, ele provou isso, foi um gigante dentro de campo, né? Talvez tenha salvado o Corinthians aí de uma derrota que praticamente sacramentaria uma classificação. O Flamengo, na minha opinião, ainda segue favorito, né? Porque faz o segundo jogo no Maracanã, então, obviamente que tem o certo favoritismo, né? Se a gente fala que Itaquera é o Vampeta que fala, né? É o Itaquera é o hospício e o Maracanã é o inferno, né? Maracanã é inferno em virtude daquela da fala do Gabigol, né? Jogo que seria entre o Flamengo e o Atlético Mineiro, e aí o Gabigol soltou essa, né, de que seria o inferno. Então, no Maracanã, ao lado da sua torcida, o Flamengo tem sim muito tende a crescer muito e tem o favoritismo ao seu lado, né? É algo que a gente já vinha falando, e não só eu aqui, em praticamente todos os programas esportivos, todo mundo falando que o Flamengo, antes, né, da bola rolar, tinha um certo favoritismo, porque Itaquera não é algo que. O fator Itaquera, o fator Neoquímica Arena não é algo que pesa contra o Flamengo, é algo que pesa a favor do Corinthians, mas não é algo que pesa a favor do Flamengo. Mais uma vez, a equipe rubro-negra mostrou isso, né? Que não é uma arena que intimida, né? Essa equipe é uma equipe que vai lá e ela compete, né? E foi um jogo, cara, assim, se não foi um grande jogo, um jogo com muitos gols, foi um jogo. Eu de novo, assim, eu puxo o que o Vampeta sempre fala. Assim, normalmente, essa os jogos de final, às vezes não são grandes jogos, né? Você precisa ir lá e você precisa ganhar e você precisa competir. E foi isso que as duas equipes fizeram. Se não for um jogo brilhante no aspecto futebol jogado dentro de campo, foi um jogo que, à altura de uma final de duas grandes equipes, né? Equipes que se reforçaram muito, a torcida, o clássico das massas, né? As duas maiores torcidas do Brasil. Então, o jogo, acho que, na minha opinião, mais uma vez, isso é uma opinião pessoal, decepcionou pela questão gols, tá? Mas eu acho que dentro da proposta do Corinthians foi algo que, de repente, o Vitor Pereira, né, tava mirando em primeira instância, né? Não perder do Flamengo, porque no Maracanã, o Corinthians jogando também, eventualmente por empate, leva essa decisão para as penalidades. E nas penalidades é algo que o Cássio é um gigante, né? É uma disputa que o Cássio, ele pela sua envergadura, né? Ele intimida bastante, é um goleiro que defende penalidades, então talvez num primeiro momento, né? Primeira linha de raciocínio,
vamos segurar os caras, né? No Maracanã a gente segura de novo e a gente tenta, né, levar esse título nas penalidades. Foi um jogo que também acho que não foi um jogo que eu digo assim, num primeiro momento, né? Talvez primeira linha, assim, se tudo der errado, vamos jogar por um empate. Talvez esse seja a primeira linha de raciocínio do Vitor Pereira. Mas o Corinthians foi para cima. O primeiro tempo eu acho que até foi melhor, foi mais perigoso que o Flamengo, né? Teve um lance muito polêmico e aí a torcida corintiana vai ficar na bronca, tá? Um lance bastante polêmico, uma possível penalidade a favor do Corinthians. O lance, cara, assim, o lance que, poxa, é difícil, cara, assim, o Braulio, o goleiro não, o árbitro da partida, ele é um cara que ele costuma marcar esse tipo de penalidades, né? Quando a bola bate no braço da forma como foi, né? A bola desviou no braço ali do Léo Pereira e, cara, assim, é um lance difícil, cara, difícil, porque quando você olha o replay, né, na câmera lenta, parece que o Matheus Vital faz o cruzamento na área, né? E aí a bola acaba desviando no braço do Léo Pereira. Parece que ele tá tirando o braço, assim, mas o braço tá muito aberto, cara. O braço tá muito aberto. Então, assim, é um lance difícil. Como é que a gente pode, assim, colocar, cravar que foi uma penalidade que não foi? Porque a questão da penalidade, ela, ainda mais aqui no Brasil, né? As recomendações, pelo menos, né? Elas já mudaram bastante, mas a regra, né? A regra em si é a questão da intenção. Houve a intenção, né, do Léo Pereira de aumentar, né, a sua área corporal e aí bloquear a bola e o que caracteriza, né, caracterizaria a penalidade, eu não sei, cara, assim, não dá pra dizer, porque eu falei assim, na câmera lenta, se você olha, ele tá puxando o braço para trás do corpo e neste momento a bola bate no braço dele. Um lance muito rápido, né? Mas é o que eu falei, o braço tá muito aberto, cara, tá muito aberto. Assim, a gente já viu várias e várias vezes aqui no futebol brasileiro esse tipo de lance ser marcado, né? E tem aquela coisa também do sem querer também é pênalti, né? Então, assim, é um lance difícil, é um lance muito difícil, ele vai gerar bastante discussão, ele gerou e vai continuar gerando uma certa polêmica. A bronca do torcedor do Corinthians, ela vai sempre, ela vai existir, né? E pro lado rubro-negro vai ser essa interpretação, né, de que não foi pênalti. Minha opinião, assim, é um lance muito difícil, cara. Eu não consigo dizer se é a intenção, mas eu entendo também que o braço do Léo Pereira tá muito aberto, cara. Mas tá muito aberto mesmo. Por isso que é complicado. Porque assim, se o braço tá um pouquinho perto do corpo, né? Assim, junto ao corpo, é aquela. Mas também tem aquela coisa que a gente sempre fala. É muito fácil, né, a gente olhar e falar, cara, dentro da grande área, né? Esse tipo de lance. Não dá, assim, você vai falar, dizer que é movimento natural, movimento antinatural. Eu sempre convido, quando esses lances acontecem e que os comentaristas de arbitragem, principalmente, eles falam de movimento antinatural, né? Ou movimento natural, eu sempre faço um convite, né, para qualquer pessoa. Pega aí, vai pra rua, vai pro quintal de casa, enfim, vai pra varanda e tenta repetir o lance, tá? Tenta repetir o lance você tá na corrida, né? Tá naquele tá naquela ação de se defender, de se projetar em direção ao jogador adversário para tirar a bola. Eu sempre faço esse convite, né? É muito difícil, assim, porque ainda mais um esporte de alto rendimento, porque talvez você na sua casa, você faça um movimento que você olha, cara, eu fiz um movimento semelhante e eu não precisei abrir tanto o braço, mas é um esporte, cara, assim, o jogo de altíssimo nível, né? São atletas profissionais, né? Então a explosão, a impulsão para você ir para disputa de bola, pro lance, é difícil, cara. É difícil você tentar replicar em casa. É óbvio que assim,
que eu falei, se você tentar replicar na sua casa, você vai abrir o braço também, porque isso é um movimento natural do corpo. O cara precisa manter o equilíbrio e tudo mais. Mas você abriria tanto o braço? Talvez você na sua casa, né? Tentando replicar, sem bola, né? Sem adversário, sem tanta intensidade. Não é um atleta de alto rendimento, às vezes é só um atleta de final de semana, você não vai fazer um movimento tão, cara, assim, tão largo como fez o Léo Pereira. Então por isso que eu faço esse convite à reflexão. Se é pênalti, se não é, cara, assim, eu sempre costumo falar, na minha opinião foi, na minha opinião não foi, esse lance é muito difícil. Esse lance eu vou ficar em cima do muro mesmo, tá? Eu vou ficar bem em cima do muro porque, de novo, assim, o meu entendimento é esse. Ele, pra mim, ele tá tentando tirar o braço, né? Ele tá tentando tirar o braço, mas no meio do caminho, né, a bola bate no meio desse movimento de vou tirar o braço, a bola acaba batendo no braço dele. Agora, tá muito aberto o braço, né? Ele tá muito aberto mesmo, assim, a bola, cara, assim, tem uma distância de pelo menos mais de 2 palmos, assim, quase, mais de 2 palmos do braço do Léo Pereira pro corpo dele. De novo, assim, não é um lance fácil porque se você tenta replicar, você não abre tanto o braço, mas, assim, condições controladas, né? Com a bola rolando, a bola vindo, adversários em volta, você vai dar aquela impulsão para corrida, para fazer a marcação, para ir de encontro ao adversário, né? Se fosse um atleta de final de semana, é uma coisa, né? Se você é atleta no caso, né? Se você é sedentário, então nem se fala, é outro cenário totalmente distinto. De um atleta de final de semana para um atleta da base, para um atleta profissional de alto rendimento de duas equipes de elite, talvez o movimento seja muito mais amplo de fato, talvez não, certamente ele é um movimento muito mais amplo de fato, porque o cara vai dar uma passada maior, né? Ele vai pro contato mais forte, né? Então, assim, dessa vez eu vou ficar em cima do muro e não para polemizar, não para abrir porta pro torcedor questionar e achar que foi injustiçado. É porque, de novo, e eu vou ficar falando de novo e eu vou ser repetitivo como diria Mauro Betting. É muito difícil o lance. O lance é bastante difícil, a gente já viu, falei e eu vou repetir, a gente já viu várias e várias vezes lances talvez nem tão com o braço nem tão aberto marcarem a penalidade, né? Então, o Braulio ele nem foi revisar o lance no vídeo, ele só ouviu o, o árbitro de vídeo, eles conversaram ali, ficou decidido que a marcação de pênalti não ocorreria. Vendo o replay, o árbitro ele está muito bem posicionado, tá? Ele está de frente com o lance. Ele está muito bem posicionado. Então, essa é uma coisa que eu vejo outros comentaristas falando, e eu faço coro aqui, que o protocolo do VAR ele foi seguido. Se o árbitro está mal posicionado, tem um jogador na frente, ele está longe do lance, aí sim eu acho que é uma questão pro árbitro de vídeo falar, olha, você estava mal posicionado, você não estava muito perto do lance, tinha alguém meio que na sua frente atrapalhando um pouco a sua visão, eu recomendo você vir dar uma olhada, né? Só para desencargo. Agora, quando o árbitro está muito bem posicionado, eu acho que cabe o VAR chamar a atenção e falar, ó, teve a bola no braço de fato, mas você estava muito bem posicionado, você viu o lance com a bola rolando. Então, nesses casos, eu acho que o árbitro de vídeo não tem que interferir. Eu acho que ele pode recomendar. Olha, um lance difícil, bateu no braço. Se você quiser vir ver, pode vir ver. Mas você estava bem posicionado. Eu acho que esse é o ponto derradeiro, né? É o árbitro estar bem posicionado no lance. Ele vê o lance com a bola rolando, com a velocidade normal. E ele teve aquela interpretação, né? Ele está de frente com o lance. É muito claro isso na imagem. Então, acho que nesses casos, né, a arbitragem não tem que chamar, a arbitragem tem que apenas recomendar. Falou, olha, a bola bateu no braço, é um lance difícil. Se você quiser vir ver, o convite está feito, né? A gente fez a nossa parte, aí cabe ao árbitro de fato, falou, olha, com a bola rolando eu fiquei um pouco na dúvida, mas não quis marcar e cabe dele ir lá e ver. Eu acho que nesse lance, se o árbitro estava bem posicionado
ele viu a bola rolando, ele entendeu que não houve a intenção, aí eu acho que o protocolo do VAR é esse. O VAR não tem que vir para de novo, assim, eu só acho que o VAR ele tem que interferir de fato quando tem alguém na frente, quando o juiz está longe do lance e ele fala, pô, realmente você estava longe do lance, eu acho que seria muito interessante você vir ver. Nesse caso, não. O Braulio estava muito bem posicionado na jogada e aí, nesses casos, eu acho que tem que ser respeitada a decisão do árbitro de campo, né? E aí eu acho que cabe a ele ver o lance ou não. Se ele decidiu que não vai ver, ok, o protocolo do VAR foi respeitado, porque é por esse motivo que o árbitro de vídeo existe. Né? O árbitro de vídeo ele não veio para apitar o jogo, ele veio para lances difíceis em que o árbitro não está bem posicionado, onde alguém está bloqueando a visão dele, e aí sim falou, pô, realmente, de fato, eu não vi a bola batendo no braço, então eu vou lá ver. Nesse caso, ele viu a bola, certamente na discussão breve que ele teve com o árbitro de vídeo, deve ter falado isso. Eu vi batendo, mas não acho que houve a intenção. Segue o jogo. Né? Então, assim, nesse caso, a gente viu um belo exemplo de como o protocolo do VAR ele tem que acontecer. Se tá certo ou se não tá, aí é outra história. Né? Aí é outra história. Se foi pênalti, se não foi, aí é outra história. Né? Eu acho que eu vou ficar em cima do muro dessa vez. Eu peço desculpa ao ouvinte, mas é um lance complicado. Né? Para mim, existe um movimento natural de você estar na jogada. E, de novo, eu sempre somo na conta, não é o fato do só o braço estar... O braço está muito aberto de fato. E por isso que, assim, por esse ponto, eu defendo... Eu não... Defendo não. Eu não condeno quem acha que foi pênalti. Eu não acho que é um absurdo marcar uma penalidade dessa. Porque o braço está muito aberto. Mas eu sempre ponho na conta, assim, no movimento natural, de fato você abre o braço. Porque você precisa se projetar, você precisa do equilíbrio, você precisa da projeção. E eu sempre somo a isso, né? Quanto mais alto o rendimento você for, mais você vai abrir o braço, porque mais, né? Mais força, mais vontade você vai pôr dentro da jogada. Então, para mim, um lance de movimento natural, como muitos outros já aconteceram, mas de fato, assim, bem complicado, braço bem aberto e o torcedor vai ficar na bronca. Eu acho que, cara, o torcedor do Corinthians tá no direito legítimo de reclamar, assim como o torcedor do Flamengo tá no direito legítimo de defender, de achar que realmente não foi uma penalidade, se é algo que a comissão de arbitragem da CBF vai estudar aí pro jogo da volta. Se eles entenderem que houve penalidade, eles vão ser muito mais cautelosos no jogo da volta, né? Eles vão tomar muito mais cuidado com algum tipo de lance que aconteça contra o Corinthians ou a favor do Corinthians. E isso pesa na decisão do árbitro da volta. É por isso que a gente fala assim, esse tipo de coisa ele pesa, né? Eventualmente, dependendo do poder de bastidor que a equipe tem. E poder de bastidor que a gente fala não é algo, né? O cara ir lá e ele interferir na arbitragem. Não, poder de bastidor é o cara ir lá fazer uma representação e no jogo seguinte a arbitragem ela tomar mais cuidado, né? Ela talvez ser mais conivente com alguma coisa ou ser mais branda com outra coisa quando for algo contra o Corinthians. Por quê? Porque, poxa, se eles entenderem, se a comissão de arbitragem entender que foi penalidade, fala, poxa, a gente meio que prejudicou os caras, né? E é uma coisa que eu cito o Barolo, que ele já falou várias e várias vezes em relação ao São Paulo, que o São Paulo não tem poder de bastidor e é algo que o torcedor palmeirense, de forma cada vez mais recorrente, vem reclamando em relação à presidente do Palmeiras, a Leila Pereira. A questão do poder de bastidor, porque muitos erros de arbitragem vêm acontecendo recentemente com o Palmeiras e esses erros vêm se repetindo, né? Se repetindo não, vem acontecendo jogo após jogo. Né? Nesse jogo do Atlético Goianiense não aconteceu nada demais. Mas tem acontecido de uma forma, de um jogo após um, de 2 em 2 jogos, enfim. Aquele jogo, por exemplo, contra o Galo foi escandaloso, né? O quanto a arbitragem errou contra o Palmeiras. E é uma coisa que o torcedor palmeirense fica na bronca, porque, poxa, a presidente fica só nas redes sociais e em vez de fazer representação, de cobrar, de exercer esse poder de bastidor para que no próximo jogo
a arbitragem tome um pouco mais de cuidado com lances polêmicos, né? É isso que a gente fala do tal do poder de bastidor. No caso, o Corinthians, é o Corinthians ir lá e falar, fomos prejudicados, pelo amor de Deus, no jogo da volta, a gente impede encarecidamente, né, para que a arbitragem tenha um pouco mais de cuidado, tenha um pouco mais de cautela, né? Esse é o tal do poder do bastidor, e aí a arbitragem de fato entra no próximo jogo um pouquinho, né, mais comedida em relação a lances contra ou a favor do Corinthians, né? E de novo, não é querendo prejudicar um ou outro. Naturalmente o árbitro entra dentro de campo, porque pô, é um jogo de final, vale muita coisa, não vale só a taça, vale uma vaga na Libertadores, vale muita grana. Os caras já meio que. E assim, repito, não estou falando que foi penalidade. Eu estou falando que se a comissão da arbitragem entender que houve a penalidade, eles vão falar, poxa, a gente prejudicou os caras no primeiro jogo. Esse segundo jogo a gente vai ter que tomar muito cuidado, né? Então, esse é o tal do poder do bastidor. O Corinthians, minha opinião, tem o direito de exercer esse poder de bastidor se entender que houve a penalidade, fazer a sua representação, conversar, né, com os representantes da CBF e tentar, né, nesse bastidor, colocar uma certa pressão para que no jogo da volta consiga ter uma certa conivência do árbitro, né? Conivência em relação a lances difíceis, né? Do árbitro, hoje, um lance mais pegado, talvez questão de cartão vermelho, o árbitro não vai dar, né? Lance de possível penalidade, opa, a gente vai avaliar com cuidado e de repente vai dar, né? E de novo, não é prejudicando o Flamengo, é porque os caras entram com isso na cabeça. Os caras, pô, vou entrar para fazer um jogo igual de igual para igual, mas na hora de tomar a decisão, eu falo, puxa, a gente recebeu a recomendação, primeiro jogo, aconteceu isso, né? E tudo mais. Então tem essa questão também. Mas assim, o lance ele é difícil. Repito, na partida toda, talvez o lance de mais perigo tenha sido do Flamengo, mas esse é o lance que o corintiano vai ficar na bronca, vai ficar na reclamação, vai, né, vai deixar o seu protesto. E se a gestão corintiana entender que também foi prejudicada, é, entrar em ação para que no jogo da volta consiga, não, de novo, não ser favorecida, mas também ter um pouquinho mais né, de simpatia, né, da arbitragem em relação a uma marcação outra. O jogo foi decepcionante em relação a gols, né, que não saíram gols, porque a gente sempre fica na expectativa, né, de ter gols. O Corinthians tem Yuri Alberto, Roger Guedes, né, tem Renato Augusto, o Flamengo tem Arrascaeta, tem Gabigol, tem Pedro, então fica sempre aquela expectativa de que possa sair uma jogada diferente, né? De que possa acontecer e sair gol e movimentar o placar. Não aconteceu. O jogo da volta, na minha opinião, tende o placar tende a dar uma balançada, né? Quem vai sair vencedor, quem vai sair campeão, aí eu acho difícil. O favoritismo, o Flamengo, antes da bola rolar, já tinha falado aqui de novo, faço coro com vários programas esportivos. O Flamengo tinha um leve favoritismo antes da bola rolar, porque, de novo, a Neoquímica Arena, ela ajuda muito a equipe do Corinthians, sim, mas ela não pesa, né, na equipe do Flamengo. E no Maracanã, o fator casa pesa muito a favor do Flamengo, né? Então, até por esse jogo ter terminado a 0-0, se o Corinthians vence, aí já fica aquele, opa, né? Os caras vão só se defender, vão fazer aquele arrolho, né? Ninguém vai conseguir passar, não vai sair gol. Agora não, é um negócio que tá aberto e assim, o empate, a gente fala assim, ó, o empate é até bom pro Corinthians, mas é bom pro Flamengo também, por que não? Né? A disputa de penalidades é boa pro Flamengo também, não é boa só pro Corinthians, né? Então tem várias questões, vários aspectos. O Flamengo, repito, para mim, continua com certo favoritismo e por placar seguir 0-0, né? Na decisão, no agregado, seguir 0-0, eu acho que o Flamengo aumenta um pouquinho, talvez 1 ou 2%, né? A, a, a dose de favoritismo do Flamengo, mas o jogo é jogado, né? Citei o Vampeta aqui e cito mais uma vez. Eu falo, às vezes não é um grande jogo,
né? Assim, você não precisa vencer fazendo um grande jogo. Você tem que ir lá e tem que vencer. Isso é que é final. O final, às vezes, normalmente. O Vampeta até citou a própria Copa do Mundo, né? Jogos decisivos de Copa do Mundo, várias vezes não são jogos brilhantes. Não são jogos que as equipes fazem um grande jogo, né? Mas eles entram lá para competir, para classificar e para disputar o caneco. É isso que é o jogo decisivo. Então, segue tudo em aberto, né? O Corinthians conseguiu um placar, assim, de novo, assim, numa primeira instância, se for pensar, poxa, os caras são superiores, né? Tá, né? Já apresentou um futebol muito melhor que o nosso há 1 ou 2 meses atrás. Então, o 0 a 0 permite, a gente não sai com uma desvantagem, né? Mas entende que a vantagem era para ser feita em Itaquera. Mas o placar, se eu falei, se para o Flamengo é bom estar 0 a 0 no placar agregado, para o Flamengo também é bom. Não, para o Corinthians também é bom, né? Porque se segurar o 0 a 0 leva para as penalidades, e nas penalidades, aí sim, assim, o Flamengo é muito bom é, é, nas cobranças, né? Os jogadores do Flamengo, na hora de bater o pênalti, eles são muito bons. Mas o Corinthians tem a vantagem do goleiro, né? Eu acho que o Cássio, em questão de penalidades, ele ainda ele tá num nível, ele tá numa prateleira acima do Santos, né? Então, jogo movimentado, não foi brilhante, mas foi interessante. Foi interessante porque tudo aquilo que a gente imaginava, né, de que o momento das equipes é diferente, né, o momento do próprio duelo, porque muita gente, muita gente não, se a gente olhar para o passado, quartas de final de Libertadores, a gente pega faz aquele recorte daquela disputa do Corinthians com o Flamengo, ficou aquela, poxa, o Flamengo sobrou, né, naquela classificação, mas o momento é diferente, né? A vantagem que o Flamengo tinha em relação ao Corinthians caiu muito, né? É a mesma coisa se a gente pensar na própria final de Libertadores, apesar do momento do Atlético Paranaense não ser dos melhores em questão de sequência de jogos, o momento é distinto, né, da semifinal da Copa do Brasil. É um momento totalmente diferente. Então, já foi um jogo mais competitivo, né? Teve jogo, né? O Corinthians foi pro jogo, teve momentos, eu que falei, primeiro tempo acho que foi até mais perigoso que o Flamengo, teve jogo, mas o Flamengo, falei e vou repetir, por jogar no Maracanã, tem uma leve dose de favoritismo, mas favoritismo, né, tem que ser colocado dentro de campo e tem que vir com resultados, né? Enfim, assim, a expectativa vai seguir muito grande, né, porque o, o primeiro jogo terminou 0 a 0, então a expectativa, pelo menos a minha, de novo, puxando minha opinião pessoal, a expectativa de gols ela é imensa, né? Imagino sim que o placar vai ser movimentado, né? Se vai ser um time vai sair com a vitória ou não, se vai sair empate ou não. Eu acho que vai ter gol nesse jogo da volta, né? No jogo aí sim, jogo decisivo, e a expectativa segue gigante, né? São duas equipes que se prepararam para esse momento. Não é o jogo da temporada para o Flamengo e é o jogo da temporada para o Corinthians. Então, por esse motivo também, por isso que eu falei, acho que o favoritismo do Flamengo para mim aumentou em 1 ou 2%, porque decide no Maracanã, né? E tudo que a gente já fala, pô, apresentou um futebol muito melhor, a qualidade individual do elenco é maior. E existe uma leve dose de pressão a mais pro Corinthians, porque é o jogo da temporada do Corinthians, né? O título brasileiro não tá mais em disputa, mas é uma possibilidade de um título, de um grande título, né? Então, a pressão, existe uma leve dose a mais de pressão pro Corinthians em relação ao Flamengo, porque o jogo da temporada do Flamengo é a final da Libertadores. Não só do Flamengo, né? Qualquer equipe que chegasse na final da Libertadores seria o jogo do ano da equipe. E aí, no caso, o Flamengo chegou na final, do Atlético Paranaense também vai ser isso, né? Vai ser o jogo do ano. Então, a expectativa segue gigante. Falei e eu vou repetir, o Flamengo com uma leve dose de favoritismo, mas é isso, né? O jogo ele é jogado e antes da bola rolar, favoritismo a gente vai colocando fatores para dizer quem é mais favorito ou não.
mas isso não define um jogo, isso não define um título, né? Várias e várias coisas entram na conta e com a bola rolando, né? Um, um erro de decisão, né? Uma marcação da arbitragem, tudo pode mudar, né? Tudo pode mudar. O São Paulo eliminou o Palmeiras desse jeito. Conseguiu segurar um resultado, questões circunstanciais, né? O Veiga perde um pênalti, aí a arbitragem marca um pênalti para o São Paulo. Então, assim, são questões circunstanciais, né? As circunstâncias do jogo definem. Mas antes da bola rolar, né? Aí não dá pra gente também ficar de hipocrisia, pô. O Flamengo tem uma leve dose de favoritismo e, e jogando no inferno no Maracanã, Neoquímica Arena, o hospício, o Maracanã, o inferno, jogando lá, o negócio pega, né? Costuma pegar e eu acho que a equipe do Flamengo vai pra cima, cara. Vai pra cima e por isso que eu acho que o placar ele vai ser movimentado nesse jogo da volta, tá? Não vou cravar se vai, quem vai sair vencedor, quem vai sair campeão. Pode terminar 0-0, mas a minha expectativa, pelo menos, é de ser um jogo com um placar mais movimentado, um placar mais interessante, tá? É isso, gente. Primeiro jogo de final de Copa do Brasil, terminou 0-0 e pro jogo da volta, jogo no Maracanã, expectativa, as duas equipes vão se preparar para esse momento, né? Falei, não é o jogo da temporada do Flamengo, mas é um título e pode ser a primeira equipe, de repente, né? Primeira equipe brasileira classificada para Libertadores, né? Isso é uma questão importante de você até chegar com um pouco mais de tranquilidade na final da Libertadores, porque assim, não é tem a questão do título, a questão de jogar o Mundial contra o Real Madrid, tem tudo isso. Mas também tem o fator de você estar na Libertadores, né? E você, poxa, já somos o que eu falei, dependendo das circunstâncias do que aconteceu no Campeonato Brasileiro, o Flamengo pode chegar lá e já ser a primeira equipe classificada, né? E aí chega para a final da Libertadores com mais tranquilidade, né? Jogar de forma mais solta. Assim, falei que pode chegar, pode ser a primeira equipe classificada, não. Quem vencer a Copa do Brasil necessariamente vai ser a primeira equipe classificada para a Libertadores, né? Porque já é o jogo na semana que vem e o Palmeiras não tem, mesmo se vence o Inter perde, ainda não é campeão, né? Matematicamente ainda não é campeão. É, pela pontuação, cara, e aí vou pedir desculpas ao torcedor. Eu não sei se pela pontuação o Palmeiras já está matematicamente classificado. Pode ser. Pode ser que o Palmeiras, pela pontuação de tabela, né, de estar no G4, já esteja na Libertadores. Aí eu já não sei, né? Aí também não vou pegar para fazer conta agora, né? Peço perdão ao torcedor. Mas siga o título, eu falei, de repente fica mais tranquilo, enfim. Rodada de final de semana, Campeonato Brasileiro, né? O líder segue na busca aí de pontuar mais, de abrir mais para o vice-colocado. Clássico no final de semana, citei aqui, né? Choque Rei no final de semana, outro jogo interessante, Flamengo e Atlético Mineiro. Mas esse jogo a gente sabe que o Flamengo vai entrar com um time mais visto. Mas eu cito que os dois juntos, né, são os jogos mais interessantes da rodada, porque é contra o Galo, né? É contra o Galo e se criou uma rivalidade, até mesmo nesse ano também, disputada a Supercopa do Brasil, se criou uma rivalidade. Se criou, não, a rivalidade já existe. E os rubro-negros dizem que é mais pro lado do Galo do que pro próprio Flamengo. Mas a rivalidade existe, ela foi só aumentando esse ano com essa questão do inferno, do Maracanã, a rivalidade aumentou ainda mais, né? Então é um jogo recheado aí de componentes que tornam essa partida interessante, né? O Flamengo não vai com a sua força máxima, o foco obviamente é no jogo da volta da Copa do Brasil, mas é sempre um jogo interessante da gente ver, da gente, né, medir a temperatura, né? O Galo deve fazer um jogo, não digo o jogo da vida, mas deve fazer um jogo para vencer, né? Para para manter a rivalidade, tirar um sarro, tirar uma casquinha depois, né? O Flamengo vai para fazer um jogo mais protocolar, mas é aquela coisa, eventualmente em virtude da temperatura, né? Rivalidade aumenta, começa a ficar mais tenso, começam a entrar titulares
vamos ver. Jogo que vai chamar muita atenção, vai chamar muita audiência. E é isso, gente. Por hoje eu vou finalizar. Manter os podcasts curtos, né? Já tá aqui mais de meia hora falando. Mas tentar manter os podcasts curtos. Rodada de final de semana para o líder tentar manter a distância, tentar manter essa vantagem ou eventualmente ampliar, por que não, né? O sonho do palmeirense de ampliar e ficar ainda mais tranquilo, pode acontecer também, que o Internacional vai visitar o Botafogo, mas o Botafogo longe de ser o melhor mandante desse campeonato brasileiro. Tudo isso que a gente já falou, né? No podcast anterior. Então é isso, gente. Agora sim finalizar, acompanhar a rodada de final de semana, importante para o Palmeiras, né? E para o próprio Internacional também, que segue sonhando, matematicamente ainda é possível, apesar da chance muito pequena, ainda é possível. E no meio de semana, na próxima quarta-feira, o jogo da volta e aí sim a definição do campeão da Copa do Brasil. Então é isso. Por hoje eu finalizo, agora sim finalizo. Deixa eu só... Falei que agora sim finalizo. Deixa eu só dar uma olhada aqui, porque Série B também tá chegando perto do fim, né? E eu, sincero honestamente, né? Eu peço perdão aos torcedores aqui, mas não tenho acompanhado assidualmente a Série B, tá? Eu sei que o Vasco conseguiu vencer o Operário ali fora de casa, né? Voltou pra briga sim, né? Tá na briga, obviamente, para voltar para a Série A, né? Mas deixa eu falar assim, pelo fato de tinha empatado com o Ituano, né? Foi contra o Ituano. E aí, ouvindo o próprio Casemiro, que é vascaíno, falou: pô, na minha conta essa vitória ela era fundamental pro Vasco voltar para a Série A. Agora já não sei, vou torcer. Londrina, né? Empatou com Londrina em São Januário. E o próprio Casemiro te falar, cara, na minha conta, para voltar para a Série A, esse jogo tinha que ter sido vencido em São Januário, porque o Vasco vence em São Januário e perde fora, né? E acabou empatando com o Londrina, mas venceu o Operário fora de casa, né? Jogo muito difícil. O jogo foi muito difícil. Tem 3 pontos de vantagem para o Sampaio Correia, o Vasco, né? Que é o quarto colocado, mas ali todo mundo muito próximo. Só o Cruzeiro, tirando o Cruzeiro, que tá sobrando um absurdo, né? O Grêmio, o Bahia, o Vasco, todo mundo muito perto ali. Devem ser as equipes que vão subir para a Série A. Eu acho que o Vasco ainda é um momento de atenção, porque não rende fora de casa, né? O time, cara, assim, é impressionante. O Vasco fora de casa é uma parada bizonha. Treinador novo, né? O Jorginho, enfim. Vamos tentar acompanhar um pouco mais de perto, né? Esses jogos finais da Série B, a definição aí dos últimos classificados, né, dos 3 últimos, porque o Cruzeiro já está lá, mas as 3 últimas vagas ainda estão indefinidas, né? Vamos tentar acompanhar um pouco mais de perto, agora que tá pertinho do fim, né? Falei de Vasco da Gama, tem um jogo importante, Sport e Vasco, né? Jogo na Ilha do Retiro, jogo que vale muito para as duas equipes, né? Para quem quiser sonhar em voltar para a Série A, falei, campeões brasileiros aí, alguns vão ficar pelo caminho, né? O Guarani já não tem chance, o Sport tá fora do G4, mas segue sonhando, né? Então você vê que não tem vaga para todo mundo, para os campeões brasileiros, né? No caso, não tem vaga para todo mundo na Série A, né? Não tem vaga para todo mundo. Então é isso. Agora sim finalizar, né? Deixar aí uma expectativa de uma grande rodada no final de semana, de um grande jogo de volta de final do Copa do Brasil. E é isso, vamos acompanhar os jogos, né? Espero que o seu time vença, né? Faça a sua fezinha e tamo junto. Encerrando por hoje, valeu demais, um forte abraço e até semana que vem. Tchau.